Tabernáculo Monte Sião apresenta programa A Voz do Sétimo Anjo. Vamos abrir a Bíblia, amados, em Isaías, livro de Isaías, capítulo 27, versículo 12. Todos encontraram? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até ao rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Agora, amados, vamos para Apocalipse, capítulo 8 de Apocalipse 1 diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da sua palavra. Pessoas de igreja, domingo passado nós falamos um pouco sobre as 7 trombetas, e como é muita coisa para nós entrarmos e transmitir à igreja, porque esses tipos de ensinamento é um tipo de ensinamento que posiciona o cristão. Amém? Amém? Posiciona em que sentido? Que mostra para você qual é o próximo passo que você tem que tomar. Você não fica às apalpadelas. Você não fica perdido no mar, dando volta, e nem no deserto. Você sabe qual é o caminho a tomar. Por quê? Porque Deus enviou para nós um profeta. Amém? E o povo que tem um profeta, ele não erra o caminho. Agora, quem não tem o profeta, ele fica perdido. Por isso que as escrituras dizem que sem profeta, não havendo profecia, o povo se corrompe. Porque o profeta, ele traz a palavra de Deus na sua totalidade para o povo. Amém? E nós conhecemos no Velho Testamento vários lugares aonde teve pessoas que tiveram problema sério, porque não teve um profeta, né? Como conhecemos o caso daqueles 3 reis que saíram para uma grande guerra, e andaram, 3 reis, com seus 3 exércitos, era muita gente, né? Aí chegaram num lugar que estavam perdidos. Falaram, e agora? Estava acabando a água, estava acabando a comida. Que vergonha para o exército inimigo que estava vindo. Puxa, 3 reis com seus 3 exércitos, perdidos, né? Não sabe onde estava. Aí um dos soldados falou, não, meu senhor, aqui descendo essas montanhas, tem Eliseu, filho de Safate, que deitava água na mão do profeta Elias. Vamos consultar o profeta, para ele dar para nós, né, o caminho, mostrar o que devemos fazer. E aqueles 3 reis desceram e foram falar com Eliseu. E Eliseu ali, sem dando muita volta, pediu para trazer o músico começou a tocar, o hino, e o Espírito de Deus tomou o profeta. Amém? E aí Eliseu levantou e diz, assim diz o Senhor: cavem bastante covas no deserto,
que amanhã cedo vai estar cheio de água. Né? Ele estava morrendo de sede no deserto. Chega um exército muito grande. E vocês vão por aqui, mostrando para eles o caminho. Porque quando o inimigo chegar, Deus dará a vitória na vossa mão. Amém? Então, irmãos, precisa ou não precisa do profeta? Amém? Ia perecer todo mundo. Israel no deserto precisou de Moisés, precisou de Josué na terra prometida. Sempre precisou. Mas, amados, aqui tem esse quadro, que nós já falamos um pouco sobre ele. E hoje nós vamos dar mais uma pincelada, né? Porque eu tenho algumas coisas aqui que eu não posso perder tempo. Eu tenho que destrinchar isso aqui para a igreja. Amém? Vamos entrar em alguns assuntos para nós aqui, que é de posicionamento, e para outros também que vai necessitar disso aqui. Por quê? O que queremos é falar o que o profeta falou. Não podemos falar nada além, nada quem. Temos que falar o que o profeta falou. Porque o profeta é responsável. Amém? Então aqui está esse quadro, que eu dei uma pequena pincelada na mensagem do domingo passado, mostrando as 7 eras da igreja, que vocês conhecem, como aquela que está lá no quadro grande. Tem uma exposição aqui só das luas e aqui das estrelas, né? Aqui está as 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, final do século. Nós estamos na última era da igreja, nós estamos aqui. Então o que acontece agora? Não tem 8ª era. Tá certo? Daqui acontecerá o chamado rapto. Nós vamos no arrebatamento para o casamento literal. O casamento literal. Porque espiritual, já estamos casados. Jesus é o nosso esposo. Amém? Espiritual. Só que literal não. Literal não. Então temos que subir para o casamento aqui na ceia das bodas do Cordeiro. 3 anos e meio, a noiva na 6ª dimensão vai ter um casamento, vai ter uma santa ceia com o nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Amém? Enquanto a noiva está 3 anos e meio aqui, a terra, dentro desse espaço aqui, estará 3 anos e meio também aqui na terra, de grande tribulação. Amém? Aqui, ó, 3 anos e meio de grande tribulação, que é a última parte da 70ª semana de Daniel. Então, enquanto a noiva está gozando no céu, o povo está se acabando com 7 trombetas de praga, 7 taças da ira de Deus derramando. O campão está comendo aqui. Então, terminando esse período, Cristo desce, porque ele tem que tratar com os judeus, os 144 mil. Por isso que Moisés e Elias estão aqui reservando 144 mil desse povo, porque daqui só vai sobrar os 144 mil que serão salvos pela pregação de Moisés e Elias nesse período. O que acontece? Terminando a grande tribulação, Cristo desce, Apocalipse 19, para implantar o milênio nessa grande trombeta que nós lemos em Isaías 23, 17. Amém? Amém? Deus vai tocar uma grande trombeta e vai reunir todos os filhos de Deus, e todas as nações virão adorar o Senhor aqui, no milênio. Amém? Então, a mensagem do milênio vai ficar mais para frente, porque é muita coisa. Mas nesta noite, eu só quero deixar isso aí dessa forma, e eu vou citar aqui o que o profeta falou, porque tem umas coisas aqui que eu tenho que soltar. Amém? Amém. Então, amados, olha, de acordo, eu vou citando os profetas, os parágrafos que o profeta trouxe, eu vou explicando rápido, tá? Para não tomar muito tempo. Ele fala aqui na festa das trombetas 134, porque, irmãos, olha, eu vou ser sincero, o irmão Branham falou coisa para a gente meter o pé e meter a cara no chão. Tá? O irmão Branham falou coisa para muita gente ir para o inferno. O que é eleito não vai, porque ele sabe qual caminho tomar. Verdade. Por isso que Cristo falou: a voz é dada a conhecer os mistérios do Reino do Céu. A outros não. Verdade. Então a mensagem está na mão de muita gente, mas nem todo mundo da mensagem vai se salvar. Verdade. Porque tem grupo na mensagem que é grupo de Esaú, é grupo de Balaão. Na mensagem, a Rebeca produziu gêmeos. Um Jacó
e um Esaú. Então na mensagem vai ter grupo inteiro que vai tomar o caminho errado. É Bíblia. Não tem para onde nós fugirmos. O avivamento, a mensagem produziu gênios no ventre da palavra. Graças a Deus, nós estamos lutando para ser o verdadeiro. Amém? Amém? Por isso, porque o falso é fácil conhecer. Então eu estou falando isso porque tudo que o irmão Brana pregou, está todo mundo no céu. Não é bem assim. Tudo que Jesus pregou, a palavra de Jesus é como as águas de Noé. Vais levantar a arca com Noé e vai matar milhões que não entrou na arca. A mesma água que flutua a arca é a mesma água que vai mandar o resto para o inferno. A mesma mensagem, a mesma Bíblia que vai salvar os eleitos é a mesma Bíblia que vai confinar no lago de fogo o resto. Que não quis nada com Deus. E os que quiseram tomaram de qualquer maneira. Então aqui na festa das trombetas, 34, diz: a razão pela qual essas 7 trombetas não são aplicadas a esta igreja e a esta era, é porque é somente para Israel. É o chamado, o ajuntamento do povo. E agora, há somente um significado aqui, que eu quero que você chegue em poucos minutos. Porque isso não é aplicado a esta era em que estamos vivendo. As 7 trombetas. Agora, o irmão Branco, ele falava as 7 trombetas. Ele vinha aqui e falava as trombetas. Ele vinha aqui e falava a grande trombeta. Ele falou 3 coisas, separado uma da outra. A festa das trombetas é uma coisa, as trombetas é outra coisa, a grande trombeta é outra coisa. Eu sinto muito, é para nós dessa última era da igreja. Amém? Então essa festa das trombetas não tem nada com a igreja gentia, não tem nada com as 7 eras da igreja. Festa das trombetas é na grande tribulação, é na abertura do 6º selo. Amém? A noiva não está aqui na terra, ela está no céu. Nós não podemos estar aqui fisicamente, temos que estar na ceia das bodas do Cordeiro. Então, esquece que a festa das trombetas é para as eras da igreja. Agora, vamos e voltamos. Cada era teve uma trombeta tocando. Amém? Amém. Paulo foi o primeiro trombeteiro. Trombeta do Evangelho é outra coisa, irmão. Aí sim, você não pode confundir trombetas do Evangelho para as 7 eras da igreja com festa das trombetas trazendo pragas para o mundo que vai ficar aí para trás. Amém? Então vocês captam bem, porque eu não sei quando nós vamos voltar a repetir isso aqui. Seguindo um pouquinho mais, eu sei que muitas pessoas discordarão disso, mas eu sei disso. Não estou dizendo que você está falando isso porque eu não tirei de mim mesmo. Meu pensamento não é próprio, mesmo que isso seja o que me disse. Se isso está errado, então está errado. Mas não estou dizendo isso de mim mesmo. Estou dizendo que alguém tem dito. Esse alguém é o Deus que falou conosco e fez todas estas coisas que Ele tem feito aparecer. Vê. Então eu sei que isso está certo. O ajuntamento de Israel são as trombetas. As trombetas são para reunir Israel. Amém? Amém. Agora, vocês prestem atenção. Na era de Laodiceia, em 1937 a 1945, o que aconteceu com 6 milhões de judeus? Morreram por Hitler, Mussolini e Eichmann. Amém? Então, essa festa das trombetas, capta bem, esta festa das trombetas, para a grande tribulação, teve um estágio, amém? Teve um estágio aqui em Laodiceia, não para a era da igreja, mas para os judeus exclusivamente, morrendo 6 milhões, para que através da morte de 6 milhões de judeus, todos os judeus que estavam em 110 nações fizessem suas malas e voltassem para a sua terra. Porque Deus só pode abençoar um judeu na sua terra. Então,
Vem aqueles que falam, não, a festa das trombetas já cumpriu aqui. Não, teve um estágio, teve uma simulação, amém? Teve um tipo, o profeta fala, isso foi um tipo, amém? Aqui na nossa era, para chamar os judeus de volta às terras de Israel. Porque hoje, meu irmão, a bandeira mais velha do mundo, o dinheiro, a insignia, tudo está lá em Israel. Por quê? Porque na nossa era aqui, tocou 6 trombetas, da festa das trombetas, em um tipo, e com que isso fez com que Israel voltasse para a sua própria pátria. Só que isso foi, como eu disse, um tipo, uma simulação, um estágio. Amém? Amém. Aí o irmão fala, mas não estou entendendo o que é isso. Então eu vou destrinchar para você. Ó, a Bíblia diz assim, do Egito chamei o meu filho. Isso foi uma profecia. Veja bem, uma profecia dada por Deus. Do Egito chamei o meu filho. Amém? Amém. Veja bem, Abraão foi para o Egito. Deus teve que trazer de volta. Cumpriu, não cumpriu? Passou-se os anos. Isaac, o filho de Abraão, depois que Abraão já tinha partido, foi ao Egito também. No Egito chamei o meu filho. Isaac também foi chamado de volta. Segunda vez a profecia cumpriu, não cumpriu? A terceira vez, todo Israel foi para dentro do Egito no cativeiro. Do Egito chamei o meu filho. Agora vem todo Israel através de Moisés sendo levado de volta. E aí, irmãos, eu vou citar toda a Bíblia do Velho Testamento para vocês entenderem. Mas o último foi Jesus. Jesus não foi para o Egito? Quando Herodes estava procurando para matar? Para cumprir a Bíblia. Do Egito chamei o meu filho. Agora foi o próprio Filho de Deus sendo chamado do Egito. Quantas vezes a Bíblia se cumpriu? Muitas vezes. Então, irmãos, Deus aplica da sua maneira. Você sobe no pé de manga, você não pode explorar só uma galha. Você tem que explorar todas as galhas. A Bíblia é para ser explorada em todos os ângulos. Amém? Por isso que Paulo falou que você sobe a altura, desce a profundidade, largura e comprimento. Amém? Você não faz só uma coisa, você faz todas as coisas. Então, amado, seguindo mais um pouquinho. Essas trombetas foi para reunir Israel. Agora, veja aqui. Não vê você onde estamos? Não vê você que aquelas trombetas não significam nada para nós? Claro que não significa. Nós somos gentios, Israel é Israel. Todas elas soaram sobre nosso 6º selo. Vê você agora, porque o Espírito Santo não me deixou falar isso, quando o Pai Celestial sabe, com esta Bíblia diante de mim, que é a verdade. Não sabia disso até ontem. Antes de ontem, no meu quarto ali, onde revelou isso, veio até mim e falou comigo, eu voltei e disse, querida, eu tenho isso agora, falando à esposa dele. Ele simplesmente me encontrou ali e me disse, aqui está, perfeitamente em harmonia. Veja, ele fala aqui, eu quero mais que uma coisa, seja concluindo agora, não perca isso, quão impressionante, do 7º anjo, a mensagem do 7º selo, veja, leia no seu livro e veja se aquilo entre o 6º e a 7ª trombeta não é injetado ali, com os judeus sendo chamados. Entre a 6ª e a 7ª praga, nós chegaremos com aqueles 144 mil. Vocês se recordam daquilo? Que foi entre aquilo, vocês recordam o 6º, o 5º selo, o 6º selo, entre o 6º selo e o 7º selo, ali houve um chamado dos 144 mil. Veja bem, no mesmo momento que o irmão Branham está falando que Israel foi chamado daqui, ele já está falando dos 144 mil ali. Amém? Então, amado, ele fez uma aplicação com um estágio aqui, com ritmo sulinístico, as 6 trombetas tocaram. Amém? Por isso que soltou 200 milhões de demônios naquele povo para matar os judeus com as mortes mais terríveis que nós não vamos mencionar. Coisas, tortura, fizeram dos judeus cobaias, né? Queimaram eles, incineraram eles, fizeram experiência genética com eles. Por isso que no 5º selo eles clamam por vingança. Então, seguindo mais um pouquinho.
Agora, olha que coisa, Moisés e Elias têm que chamar um jubileu pentecostal. Segue em frente, tem avançado até agora, vem. A festa das trombetas tem que ser conhecida. Isto aqui está em Malaquias 4. Não está ligado àquele ali, de forma alguma. Deus, estas pessoas que estão assentadas aqui, nesta manhã, ele está pregando de manhã, neste calor, neste recinto quente aqui, elas têm ouvido atentamente, elas viram agora, tem certeza. Se não, revele isto a eles, Senhor, porque tu não me permitiste tomar aquelas trombetas. Eu vejo que isto não tem nada a ver conosco, como aquela sexta trombeta. Tudo isso aconteceu e nós vimos o sexto selo aberto. Viu? Ele está falando, viu o sexto selo aberto, mas não cumprido. Amém? Amém? Porque o cumprido era a grande tribulação. E nós vimos uma visão aqui, há 2 semanas atrás, a pré-estreia da noiva e da igreja. Amém? Então o profeta viu tudo pré-estreia, tudo antecipado. Agora as pessoas, se ele não tiver uma boa ótica na Bíblia, ele vai ler isso e vai achar que já aconteceu. Já vai achar que já cumpriu, que as coisas já, quer dizer, passa os pés pelas mãos, né? Fala onde Deus não falou e vira uma confusão que ele vai falar aqui nesta noite, nesta mensagem que eu quero deixar bem claro. Amados, seguindo aqui. As festas das trombetas estão ligadas com as pragas. A revelação dos 7 selos, a brecha, parágrafo 2. Eu estava conversando com um amigo esta tarde. Talvez o Senhor permitindo algum dia neste verão. Se ele não me levar ao lar, eu voltar, não for para o estrangeiro ou algo, eu gostaria de tomar novamente as 7 últimas trombetas. Veja, tudo está unido. Em seguida estão as últimas 7 pragas. Tudo isso está entrelaçado, como veremos à medida que prosseguimos. Então, amados, 7 trombetas e 7 taças. Amém? Amém. 7 trombetas, Apocalipse 8. 7 taças, Apocalipse 16. É a mesma coisa. Verdade. No culto passado, se você se lembra, eu citei. Quando toca uma trombeta de praga, derrama uma taça. Amém? Amém? Quando o 7º anjo toca a sua 7ª trombeta, vem o cumprimento daquela 7ª trombeta. Que o 7º anjo toca a grande trombeta. A trombeta que inaugura o milênio. Por isso que Apocalipse 11:15 diz: quando o 7º anjo tocou a sua trombeta, houve vozes dos céus que disseram: os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo. Por quê? Porque a tribulação já tinha acabado com tudo. A terra estava somente em cratera. Tudo estava destruído. E aí Cristo desce para a implantação do milênio, na chamada a grande trombeta. Amém? Por isso que quando chega aqui, irmão, a trombeta para inaugurar o milênio, essa trombeta, por isso que ela é uma exclusividade. Ela é a 7ª trombeta. 6 trombetas de praga aplica aqui. Mas a 7ª, Cristo volta. É o retorno de Cristo para o milênio. Então são 3 vindas de Cristo. Cristo desceu, amém? Morreu pela igreja. Foi para o céu fazer a libação dos nossos pecados por 2 dias. Que são 2000 anos. Dentro das 7 eras da igreja. Essa foi a primeira vinda. Ele subiu como Filho de Deus, ele fez intercessão nas 7 eras. Agora ele desce para fazer o rapto dos cristãos na última era da igreja e ressuscitar os que estão no pó. Amém? Por isso que a Bíblia diz aqui: bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição. Porque na primeira ressurreição só vai a noiva de Cristo e os redimidos das eras, e todos os demais subirão agora com Cristo. Amém? Agora, você fala, e os demais? Os demais continuarão mortos. Vai passar sepultado, vai passar o milênio sepultado, e vai ter uma ressurreição aqui no final do milênio. Uma ressurreição para julgamento. Essa aí é perigosa. Nós estamos fazendo de tudo para ir nessa agora. Amém? Não ficar para depois, porque quem fica para depois não vê o rosto de Jesus, não entra na cidade, não pode participar lá da cidade, não pode viver lá dentro, vai ter que ser vinhateiro, lavrador, ficar lá fora.
na eternidade. Ele perde privilégios, enquanto que ele pode aproveitar e falar, não, eu quero entrar agora. Eu vou lutar para entrar agora, eu quero subir agora. Não quero ficar para depois, não. Amém? Então é o seguinte, as trombetas é diferente da festa. Ó, as trombetas é diferente da festa das trombetas. A revelação dos 7 selos, o primeiro selo, parágrafo 135. Observe, trombeta significa distúrbio político, guerra. Mateus 24. Jesus falou disso, ele disse, ouvireis de guerra, rumores de guerra, veja, por toda a trajetória, você recorda, Jesus falando aquilo, guerra, rumores de guerra, assim até o fim. Agora, estas são as trombetas soando. Amém? Amém. O que é isso aqui? São as trombetas do Evangelho soando. Agora, destrinchando um pouquinho. Cada mensageiro toca a sua trombeta. Reúne os eleitos. Quem creu, através daquele trombeteiro, aceitou a palavra, entrou. Quem não creu, vem um ai. Vem uma peste, uma praga, uma guerra, vem alguma coisa. Estou falando nas eras aqui. Não tem nada a ver com grande tribulação mais. Falando aqui, para nós. Sardes, Lutero foi o mensageiro. Lutero trouxe a sua mensagem. Ajuntou as águias do dia de Lutero. Os que ficaram falando mal, receberam o primeiro ai, que foi a primeira grande guerra mundial. Durou muito tempo. Morreu milhares de pessoas. Aí Deus levanta o Wesley, na era de Filadélfia. O Wesley veio, trouxe a sua mensagem, arrebanhou as águias do seu dia. O povo que ficou falando, e falando mal, e contra, recebeu o segundo ai. A segunda grande guerra mundial. O profeta fala isso nos selos. Agora veio a mensagem do mundo grande. Verdade. Eu pergunto para vocês, quem rejeita a mensagem do profeta, quem passar, perder isso, vai receber o quê? O terceiro ai. E o último. O terceiro ai da grande tribulação. Não é bomba atômica, já está ultrapassado. É bombas magnéticas, eletromagnéticas, bombas invisíveis, coisas terríveis que vai vir em cima da humanidade para cumprir a Bíblia. Então, amados, seguindo mais um pouquinho. 6 trombetas soam no 6º selo. Foi um tipo. Uma trombeta, a 7ª trombeta, inaugura o milênio. Lá onde eu disse. Moisés e Elias chamam a festa das trombetas. Agora, irmãos, veja. Há um povo aí dizendo o seguinte, que a festa das trombetas já cumpriu, que Cristo já saiu do trono e não é mais cordeiro, já é o leão, o juiz. Aí perguntamos, mas cadê Moisés e Elias para os judeus? Porque quando Jesus deixa o trono, o propiciatório, como mediador, como o cordeiro que está fazendo ali a libação dos nossos pecados, quando os dias de mediação terminam, aquele próprio trono se torna um tribunal de juízo. Ele muda de máscara, ele muda de cordeiro para leão. Amém? Aí o que acontece? Ele desce para fazer o rapto, porque Moisés e Elias descerá do Monte Sião para pregar os judeus. Agora eu pergunto, cadê isso? Está cumprido? Não! Então nós estamos no impasse ainda. Amém? Nós estamos na expectativa para isso acontecer. Porque não pode, Moisés e Elias não pode ser em Jerusalém sem a noiva ter subido no arrebatamento. Israel não pode se converter, diz o Mombrano. Eles têm que continuar ainda sem se converter, até a noiva ser tirada de cena. Porque se Israel se converter, já era nós. Estamos perdidos. O profeta fala. E Deus não vai perder nós. Porque nós somos a menina do olho de Deus. Amém? Então, deixa a transição continuar. Amém? Vou seguir aqui para vocês entenderem. Revelação dos 7 selos, o 7º selo, 173. Este período foi entre o 6º e o 7º selo, que ele chama essas pessoas citadas por Jesus em Mateus 24, versículo 31. Acabamos de ler. Veja, as trombetas aqui, as duas testemunhas. Quando a trombeta soar, a trombeta das duas testemunhas da era da graça para o judeu.
uma trombeta soa, observe você, uma trombeta soa. Ele diz, toque a trombeta. Agora observe aqui o versículo 31. Ele enviará os seus anjos, não um, veja, 2 deles, com riso, clamor e trombeta. Você sabe que é Moisés e Elias. Ele enviará seus anjos com trombetas e ajuntará o eleito dos 4 cantos do céu. Agora, ele começa. Então veja, amados, o que Moisés e Elias vai fazer aqui em Jerusalém na grande tribulação? Vai chamar a festa das trombetas. Amém? Amém. Por quê? Porque, como eu disse na reunião passada, são 4 grandes festas. Páscoa, está aqui, Cristo morreu, passou 49 dias, porque são 7 semanas, 7 vezes 7, 49. O 50º era Pentecostes, 50 dias. O Pentecoste é 2 dias para Deus, até a festa das trombetas. Amém? Amém. São 1, 2, 3, 4 grandes festas. Do Pentecoste para a festa das trombetas, são 2 dias, a Bíblia fala. Oséias, capítulo 6, versículo 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, estaremos com Ele. Amém? Amém? Então, Deus que espalhou Israel, é Deus que ajuntou Israel. Amém? Depois dos 2 dias, Israel tem que estar com Ele. Amém. Depois de 2000 anos. 2 dias é a festa pentecostal. 2 dias de Deus são 2000 anos para a festa das trombetas. Terminou a festa das trombetas, veio o milênio, entramos na festa dos tabernáculos. Amém? Então Moisés e Elias tem que chamar a festa das trombetas, porque a trombeta é um ajuntamento. Chama o povo, reúne os 144 mil para eles afligirem suas almas. Amém? Eles rasgaram suas roupas, para eles chorarem. Eles vão padecer, eles vão chorar, eles vão falar, mas nossos pais mataram o Messias. Que absurdo! Como que os nossos pais lá atrás não tiveram visão e levaram o Messias à crucificação? Eles vão chorar amargamente, irmãos, diz a Bíblia. Eles vão prantear. E aí, Cristo desce para eles, no meio desses 144, desse povo aqui. E vai mostrar as mãos, a cicatriz para eles. Amém? Amém? Cristo deixa a noiva no trono. Como José, veja bem, o mesmo quadro. José, casado com a filha de Potifar, deixou a esposa dele no trono e desceu lá embaixo para tratar com seus irmãos, os judeus, que tinham vendido ele. E José se deu a conhecer aos seus irmãos. E o mesmo quadro, Cristo desce, deixa a noiva no trono para tratar com os judeus. Amém? Então, irmãos, não é agora, é depois que a noiva subir. Aí eles vão abraçar, eles vão falar, mas Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Ele vai falar, porque eu tinha uns lá no Brasil para ganhar, eu tinha uns no Paraguai para ganhar, eu tinha uns nas nações para ganhar. Glória a Deus! Ele fez isso para preservar vidas. Porque, irmãos, se eles não vendessem José, aquela geração ia morrer tudo de fome. Deus tem a matemática de fazer as coisas. Então vamos continuar aqui, senão nos parar fica muito atrás. Ele diz aqui, ó, agora devemos lembrar que esse 7º selo, ó, eu li o 7º selo. Vou destrinchar aqui para vocês entenderem. Irmãos, o povo fala, porque o 7º selo está revelado, e o 7º selo, irmãos, o 7º selo não revela nada. Quando abriu o 7º selo, houve o quê? Meia hora quase de silêncio. O que revelou? Nada. Se você pega os 7 selos em Mateus 24, Cristo fala os mesmos 7 selos em Mateus 24. Só o profeta para mostrar que está em Apocalipse e está também em Mateus. Você vai em Mateus, você vê o primeiro selo, cuidais que ninguém vos engane, o cavalo branco, virar e vai matar o cavalo vermelho, virar e vai negociar o cavalo negro, virar e vai fazer isso, peste, desgraça sobre a terra, o cavalo amarelo. E um vai entregar o outro à morte, os judeus, quinto selo. E vai vir grande tribulação, vai vir tremor de terra e terremoto, e sol vai escurecer, o 6º selo.
Quando chega no sétimo selo, sabe o que Jesus fala? Porém, aquele dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos e nem o Filho do Homem. Ele não falou Deus, porque Deus sabe. Mas como no ofício de Filho do Homem, ele falou, ninguém sabe. Agora o povo vem falar, olha, porque o sétimo, o irmão Umbrana diz que o sétimo selo é a descida. Verdade. É o dia, a hora, o minuto, o segundo que Cristo deixa o trono e desce para levar nós que está cansado de esperar. E nós está cansado de esperar aqui também, esquentando o banco. 7 eras se passou. 2000 anos para preparar uma noiva. De 2000 anos ele prepara uma noiva. Passou muito tempo ele preparar a noiva chamada Eva, ela caiu. Depois preparou muitos anos para preparar outra noiva, ela caiu no bezerro de ouro. Para pensar, esse rapaz está lutando para arrumar uma garota e não consegue. Todas o diabo vem e toma, todas o diabo vem e engana, mas essa aqui não engana. Ele segura na mão dela. Aleluia! Glória a Deus! Quantas noivas Deus perdeu? Mas essa o profeta fala, ele segura na mão dela. Você tem que ser Enoque, andar de mãos dadas com a palavra. Você está andando de mãos dadas com a palavra. Vai chegar um dia, quando você menos esperar, você está pisando nas nuvens. Você foi levado como Enoque foi. O sétimo homem, Enoque, era o sétimo homem, mostrando que na sétima era o ramo de sucesso. Amém? Adão, Enos, Quenã, Jared, Malael, e o sétimo foi Enoque. Amém? Você conta das 7. Enoque foi trasladado. Noé enfrentou a grande tribulação. Quem é Noé hoje? É os denominacionais. Tabernáculo Monte Sião apresentou programa Voz do Sétimo Anjo.